Meus amigos, minhas amigas, muito bom dia. Aqui é a Rádio Bandeirantes, a pedra fundamental do grupo, aqui é a Bandeirantes, a casa da opinião. Olha, o bicho tá pegando feio, a cobra tá fumando, ou qualquer coisa que seja parecida com isso, não é? Essa operação deflagrada pela Polícia Federal, principalmente lá no Rio de Janeiro, com busca e apreensão na casa do Witzel e no palácio que ocupa o senhor governador do Rio de Janeiro, já foi rechaçada em nota por ele, dizendo que é perseguição política. Há informações de que deputados bolsonaristas já estavam prevendo essa operação. Ontem, a Carla Zambelli falou aqui com a gente, ela tinha acabado de falar com a Rádio Gaúcha, não sei se Rádio Gaúcha ou uma rádio do Rio Grande do Sul. São ótimas emissoras de rádio que há no Rio Grande do Sul, onde há ótimos profissionais de imprensa. Mas é o seguinte, parece que ela falou aqui alguma coisa a respeito de Covidão vem aí. O Covidão vem aí seria essa tal operação. Independente do que o governador transmite na nota, que o Garrafa vai ler daqui a pouco, tá? Independente daquilo que as pessoas disserem, ninguém está acima de investigação. Não estão querendo investigar o presidente da República, não estão investigando o presidente da República. Ah, mas é retaliação política. Retaliação política ou não, o presidente pode falar a mesma coisa. Que está sendo investigado por causa de retaliação política. Que está sendo investigado por trama política. Não é? Ninguém está acima de ser investigado. Se há um motivo para investigação, que seja investigado. O que eu acho interessante é que ficam usando a Polícia Federal e depois metem o pau na Polícia Federal. Eu me lembro, por ocasião da Operação Carne Fraca, que disseram que a Polícia Federal tinha extrapolado as suas funções, tinha passado da bola, tinha prejudicado o Brasil e tal. Bom, extrapolado ou não, foi um monte de gente grande para a cadeia que ninguém esperava que fosse, inclusive ex-presidente da República, ex-presidente da Câmara. Foi gente pra caramba para a cadeia que ninguém esperava que fosse, né? Com ações também de investigação da Polícia Federal. A Polícia Federal é um organismo de respeito, né? Mas é usada como braço político, vai ser sempre acusada de ser usada de uma certa forma ou de outra, mas eu acredito na independência da Polícia Federal. E acho que se o cara é investigado, pronto, acabou. Ele que responda aí à investigação. Ninguém está acima de investigação, nem o presidente da República, que alega que é perseguido politicamente, que estão querendo tirá-lo do cargo, que querem derrubá-lo, e daí por diante, que tem golpe à vista, que já havia armação há muito tempo, que ele já tinha identificado através do sistema de informação da BIM que havia golpe de gente tramando a queda dele e tal. Ah, mas é teoria da conspiração. Teoria da conspiração ou não, o cara tem a sua rede de informações e ele se julga um perseguido político. Todo mundo que é investigado se julga perseguido político. Se pode investigar o presidente da República, por que não o governador do Rio de Janeiro? Né? E se ele não deve, não teme. É assim que deve ser. É assim que o cara tem que agir. Se você não fez nada de errado, qual o problema de você ser investigado? Problema nenhum. Quantas vezes lhe acusam de falsas coisas, lhe acusam, lhe imputam até de crimes que você não cometeu, por perseguição mesmo. E mesmo assim você responde, você como cidadão comum responde. Somos todos iguais essa noite. Existe uma coisa chamada Constituição que a gente não respeita nesse Brasil. No nosso país, a gente rasga a Constituição toda hora. A Constituição tem que ser seguida. Somos todos iguais perante a lei. Quem quer que seja tem que ser investigado. Eu acho gozado que quando a polícia investiga, o lado contrário chia. Né? Quando a polícia vai em cima, o lado contrário bate no peito e diz que está sendo perseguido politicamente. Eu estou cansado de ouvir político falar que está sendo perseguido politicamente. Mesmo porque muitos políticos que se diziam perseguidos politicamente
e que foram julgados, investigados primeiro e julgados, foram levados para a cadeia. Então, é que, na maioria dos casos, havia prova contundente para que esses caras fossem para a cadeia. Estou recebendo ligação, tudo quanto é lugar aqui, não sei de onde vêm essas ligações, mas estão chegando ligações de telefones que eu nunca ouvi falar aqui. Mas eu acredito que qualquer investigação seja justa. Agora, que a cobra vai fumar, vai fumar. Você não tem a dúvida que a cobra vai fumar. A coisa está de mal a pior no Brasil. Tá? Hoje os americanos, com 100 mil mortos, decretando aí um luto oficial, depois de perda de 100 mil vidas, a barreira dos 100 mil sendo rompida nos Estados Unidos, o maior número de infectados nos Estados Unidos. Claro que a gente sente pena do povo americano, como sente pena do povo brasileiro, como sente pena do povo francês, como sente pena do povo italiano, como sente pena da humanidade inteira. Está valendo agora mesmo que 4 governadores antecessores ao governador da Califórnia, que enfrentaram crises graves que lhe custaram seus mandatos políticos na sequência, na primeira eleição, dizem que nada é parecido com a crise econômica que enfrenta o atual governador da Califórnia, acho que o sobrenome dele é Gavin. Porque essa crise pandêmica, patológica, causada por um vírus, ela é extremamente nociva à sociedade, porque ela mata e prende as pessoas em casa. Se ela paralisa a economia da maior potência econômico-militar do mundo, imagine nós aqui, se o estado da Califórnia está sendo afetado, o estado de Nova York sendo afetado pra caramba, estados que são verdadeiras nações independentes, se você levar em conta o que tem poder de arrecadação, um país do tamanho dos Estados Unidos, um país gigantesco, uma economia gigantesca, imagine o que haverá de ser de nós depois dessa pandemia. O governo está fazendo o que tem que fazer, está limpando os cofres públicos, pagando o que pode pagar para quem está ficando em casa, mas já não tem mais grana para isso. Onde é que ele vai arrumar grana para isso? Não tem reservas para isso. As reservas estão sendo raspadas. E depois da crise? Como é que você vai tocar projetos de restabelecimento do crescimento? Como é que você vai tocar a sua vida natural econômica? Se o Brasil é um dos maiores países do mundo em commodities, em produção do agronegócio, a gente alimenta boa parte do mundo, mas resta saber quem vai comprar, em que condições vai comprar, vai querer regatear ou não. E outra coisa, a nossa moeda é fraca. O cara vem aqui com dólar, euro ou dinheiro chinês e leva um montão de coisa. Entendeu? E as nossas reservas, obviamente, que estão sendo raspadas nesse momento para acudir o povo. Se a economia americana está quebrada com 40 milhões de desempregados, você imagina a economia brasileira. Imagine você a economia brasileira como é que está. Então é impossível mesmo você manter esse sistema total de fechamento, de lockdown, em que pese a gente valorizar a vida, em que pese a gente achar que a vida é o mais importante que tudo, porque não adianta você ter dinheiro, não adianta você ter grana se você perde vidas. Mas você, no Brasil, corre o risco de perder vidas por fome também. Esses países não têm esse risco. Os países têm reservas absurdamente grandes, têm reservas para se sustentar durante anos de crise, são preparados para fazer isso durante anos de crise, porque tem o trabalhador em casa tem condição de se sustentar, porque ganha muito mais do que os míseros tostões em reais que recebe o trabalhador brasileiro. Quem é que tem dinheiro guardado hoje em dia no Brasil? Qual trabalhador brasileiro? Fala qual operário brasileiro tem alguma coisa guardada em reservas no Brasil. Ninguém tem nada. O cara almoça, não sabe se vai jantar. Repito, a gente vem do pior período econômico que o país já enfrentou, que foi o ano passado. Então, como é que você quer parar a economia brasileira totalmente, em que pese a gente ter que enfrentar com distanciamento social, ter que enfrentar, vocês todos que nos ouvem sabem disso melhor do que eu, vocês preservam não só a própria vida, mas a vida dos seus familiares,
Da mesma forma que você preserva a sua vida e da sua família, do papai, da mamãe, da vovó, do vovô, do filho, da filha, preserve também a vida de outras famílias, do seu próximo. Isso é um princípio cristão. Então, que haja distanciamento social. Que quando houver abertura, espero que haja a abertura desse lockdown, que o Dória está falando de abertura inteligente, que você observe o distanciamento social. Mas não é por causa do governo, não. Não é por causa do governo, não é por causa da sua convicção política, não. É por sua causa, por causa da sua família e por causa do próximo que está aí do lado. Mesmo porque o próximo, tanto você pode matá-lo transmitindo a doença, como você pode receber essa doença do próximo e transmitir para a sua família e matar alguém da sua família e morrer também. Não é? O Brasil não tem muita alternativa a não ser voltar a movimentar a sua economia. Não tem outro jeito. O Brasil é um país muito pobre. A nossa divisão de renda injusta, que já vinha sendo injusta desde séculos, não é? Aqui é um país que tem muita gente pobre, é uma grande periferia e pouca gente rica. Você não consegue manter a economia parada, né? As pessoas morrem de fome. Você vê as periferias. Mas as periferias estão contaminadas exatamente por causa disso, Tatena. Porque está tudo aberto. Mas estão contaminadas porque está tudo aberto, só que o transporte coletivo também está contaminado e está contaminando. A gente está fazendo do transporte coletivo uma arma biológica. Eu não sei por que, se tem tanta gente andando no transporte coletivo e o governo, tanto municipal como estadual, estão vendo isso, porque é que não aumentaram já a frota. Mas e a quarentena? A quarentena já não existe em São Paulo há algum tempo. Então, o Estado tem que ter um papel fundamental em manter o distanciamento social. Dá o exemplo. O transporte coletivo não pode trafegar do jeito que trafega. As pessoas que pegam ônibus com medo. Muita gente, durante aquele rodízio para o ímpar, começou a largar o carro, porque senão ia ser multado, e entrar no busão. Foram 2 dias, os caras voltaram para o carro. Mas você vê que voltou o movimento de carro na rua. Claro que voltou o movimento do carro na rua, mesmo o cara se arriscando a contaminação, porque ele não queria ser contaminado dentro do transporte coletivo. É uma coisa mais ou menos óbvia, uma coisa mais ou menos clara. Quem é que trafega num ônibus, no metrô? Você que está me ouvindo aí dentro do busão, dentro do metrô, dentro do trem, quem é que vai tranquilo dentro de um transporte coletivo lotado? Ninguém. Tanto que os principais países, as potências, estão fazendo a curva para baixo e desconfinando as pessoas, estão abrindo com responsabilidade, primeiro onde? Num transporte coletivo. Não pode ter ônibus lotado, não pode ter metrô lotado, não pode ter trem lotado. E pronto, acabou, é simples assim, fim de papo. Avião não é problema, porque essas companhias aéreas estão quebradas, essa é a grande realidade. Eles que cobraram sempre muito da gente aqui no Brasil. Eram passagens infames, caras pra caramba. Eu tenho pena dos trabalhadores das companhias aéreas, mas dono de companhia aérea, hoje a Latam abriu o bico com falência lá nos Estados Unidos. Eu não tenho dó do dono da Latam, eu tenho dó do funcionário da Latam. Mas cobrar uma viagem, 2 paus a perna, às vezes uns 6 mil reais, uma ida e volta daqui a Florianópolis, que são 25 minutos de voo no máximo, isso é um roubo desgraçado. E quando veio o lockdown, os caras quebraram. E quando voltar, vão tentar recuperar essa grana aí, porque o governo duvido que vá subsidiar a passagem de avião. Ouvi dizer até que na França havia uma medida, ou se estudava uma medida, que viagem de 2 horas e meia tinha que ser feita de carro, de ônibus, ou coisa assim, respeitando-se o distanciamento social, que no avião é quase impossível do cara respeitar, a não ser que você pule uma poltrona. Você acha que essas companhias quebradas aí vão querer pular a poltrona ou deixar lugares vagos no avião quando voltarem a trabalhar? Então pouca gente vai voar. Então o avião não me preocupa muito, não. O que me preocupa são os transportes lotados na cidade. Repito, os americanos estão passando de 100 mil casos de pessoas mortas, né? A maior quantidade de pessoas atingidas, 2 milhões de pessoas. O mundo já passa de 5 milhões e meio de casos, chegando rapidamente perto dos 6 milhões de casos de pessoas infectadas. Tem muita gente curada, a verdade é que muita gente se curou mais do que morreu, muita gente conseguiu
escapar do coronavírus, que prova que ele não é um vírus tão letal. Ele mata porque ele é rápido. Como ele é rápido, ele infecta com mais velocidade e colapsa o sistema de saúde, e pouca gente tem oportunidade de chegar, menos gente tem oportunidade de chegar às UTIs para ser atendido. Mas esse é o quadro do mundo. E aqui no Brasil, nós resolvemos enfrentar essa doença do mesmo jeito que os gringos enfrentaram. A gente nunca teve condição de enfrentar essa doença se falando em lockdown. Nunca teve. Isso aí não pode passar pela cabeça das pessoas, a não ser em lugares que não há jeito mesmo, como São Luís do Maranhão, enfim, em lugares que não tem mais como você colocar alguém dentro de um hospital público ou privado. Aí você vai botar o cara onde? Na rua? Não sei, o hospital de campanha já também não assimilava mais, por isso que foi decretado um lockdown de 10 dias lá em São Luís do Maranhão. A gente até falou com o juiz de lá, mas o Brasil é um país imenso. Aqui cabem vários países, aqui a gente é uma potência econômica entre as 10 do mundo, mas eu repito, é uma grande periferia, a maioria de gente pobre, essa renda não é distribuída para todo mundo. Então tem estados ricos, muito ricos, como São Paulo, por exemplo, e estados muito pobres. Tem cidades ricas, muito ricas, e tem cidades muito pobres, são realidades completamente diferentes. Tem lugar que tem gente infectada pra caramba, tem lugar que não tem ninguém. Então não dá para você fechar a economia brasileira do jeito que esses caras fecharam lá fora, sem o risco de acontecer uma convulsão social e da gente não sair dessa convulsão social durante um bom tempo. E ainda, além disso, a gente resolve dar uma pitadinha de crise política em cima para azedar completamente, desandar completamente a maionese. Ah, Datena, você está dizendo então que o Bolsonaro não devia ser investigado? Eu falei desde o começo aqui que todo mundo tem que ser investigado. Todo mundo, perante a Constituição, desde o presidente da República ao mais simples cidadão brasileiro, nós somos iguais perante a lei. Todo mundo tem que ser investigado. Tem que ser investigado. Ah, o Witzel está sendo investigado? Claro, o presidente está sendo investigado. Por que ele não pode ser investigado? Por que o Witzel não pode ser investigado? Por que nenhum governador pode ser investigado? Claro que todos somos passíveis de investigação. O que eu estou dizendo é que estão fazendo escândalo político desnecessariamente, sem necessidade nenhuma. Tá? A divulgação daquele vídeo, daquela reunião do presidente com seus ministros, apontou talvez mais indícios de crime de um ou dois ministros ali do que qualquer participação direta e clara, juristas dizem isso, do presidente da República. Não tem uma coisa clara ali que diz, olha, o presidente tem que ser encaminhado pela PGR imediatamente para a Câmara para que ele seja empichado porque é um crime grave que ele cometeu. Ali há uma dúvida séria se ele cometeu crime grave, isso dito por juristas importantes, entendeu? Então, com toda a sabedoria, a sapiência do ministro decano Celso de Mello, haveria necessidade da divulgação total daquela fita da reunião do Bolsonaro com os ministros, a não ser para você ver que foi um monte de gente falando palavrão, inclusive o presidente xingando todo mundo, e um xingando o outro xingando um, alguns falando bobagem, como falou aquele presidente da Caixa em relação à nossa emissora, já devidamente desculpado por ele mesmo ontem pelo ministro Onyx e com reconhecimento, inclusive, do senhor presidente da República. Então, não sei o que a gente quer fazer desse país, a não ser que vocês queiram guerra. Né? Aí, a guerra, para mim, era contra o inimigo invisível, que é o raio do vírus. Agora, eu estou dizendo desde o começo, primeiro haveria que ter equilíbrio entre a economia, porque a gente ia morrer de fome, isso eu falei lá no começo. Segundo, eu falei que tinha que ter. Primeiro, eu falei que tinha que tomar cuidado com o vírus, que pouca gente estava falando do vírus aqui. Eu disse, tem um bicho que escapou lá da China, que vai matar muita gente, pode chegar inclusive a uma pandemia. Aconteceu. Depois eu disse, agora que o bicho está aqui, tem que ter um equilíbrio entre a política de saúde e a política da economia. Nós fizemos tudo errado.
E muita gente errou aí. Aquele Mandetta politizou completamente o combate ao vírus, não é? Houve radicalização de fechamento, talvez antes do tempo, depois do momento devido. Em Nova York ainda há aquela grande dúvida do como, que era completamente contra o presidente Trump. Ele era completamente a favor do lockdown. Depois ele divulga numa entrevista para o mundo inteiro, boquiaberto ver, que as pessoas contaminadas em maior número foram as pessoas que estavam dentro de casa, presas dentro de casa, e que simplesmente colapsaram o sistema de atendimento dos hospitais de Nova York. Então, amigo, a gente fez um monte de coisa errada. Então a gente não pode errar mais, minha amiga e meu amigo. A gente não pode errar mais. Porque se errar, nós vamos ter morte pelo vírus, vamos ter morte pela fome e vamos ter morte por causa de uma convulsão político-social que esse país talvez não tenha condição de enfrentar, e pode ser uma crise sem precedentes na história da nossa nação. Já vai ser uma crise econômica sem precedentes na história da nossa nação. A pior crise econômica que nós vivemos no ano passado, com 14 milhões de desempregados, com gente que está procurando emprego até agora e não achou, com gente que morreu de fome no ano passado. Eu não sei quantas pessoas morreram de fome no ano passado, se nós vivemos a maior crise que o país teve. Deve ter morrido gente de fome pra caramba. Ninguém levantou, ninguém fez um levantamento de quantas pessoas morreram de fome durante o pandemônio da economia que nós enfrentamos no ano passado. Quanta gente quebrou, quanta gente perdeu o seu negócio, quantos empregados perderam o seu posto de trabalho, quantas pessoas passaram fome e quantos morreram por causa de fome. Porque, se eu me lembro, eu repito, os hospitais, o sistema público de saúde, durante a crise do ano passado, alimentada pela falta de comida do povo, e um povo sem comida é menos resistente a doenças, o SUS vivia lotado de gente morrendo em macas em corredores do hospital do sistema público de saúde, que metiam o pau pra caramba porque não tinha verba do governo passado. Ou eu estou errado no que eu estou falando aqui? Quantas vezes eu mesmo enfiei a bota dizendo que tinha a sala de hemodiálise, que é onde a pessoa fica presa 3 horas numa máquina para limpar o corpo de substância tóxica, porque os seus rins não funcionam mais, máquinas que em locais deteriorados, com ratos e daí por diante. Quantas vezes a gente denunciou a imundície do sistema público de saúde de São Paulo e do Brasil, não é? A gente metiu o pau no SUS, já existia isso. Essa crise já existia aqui no Brasil. Quantas pessoas morreram por causa disso, não sei. Hoje o SUS é a salvação da lavoura porque, mal e porcamente, é um sistema público de saúde. E ele agora é alimentado pelo governo, tem que dar dinheiro para o sistema público de saúde, porque nós estamos no meio de uma pandemia. Isso aconteceu com o Brasil no maior grau, porque aqui sempre houve disfarçatez, roubalheira. Quantas vezes a gente denunciou desvio de remédios caríssimos, roubo de remédios caríssimos, para gente que precisava do remédio, nem para curar, para aliviar a dor de cânceres, para melhorar a condição de vida de crianças que têm doenças degenerativas. Quantas vezes nós denunciamos isso aqui e não tinha coronavírus? O fator novo é que agora nós temos o coronavírus, que deixa os hospitais lotados numa situação pior do que a gente já enfrentava antes. O Brasil sempre foi o Brasil, ele ficou pior depois do coronavírus, mas ele sempre foi o Brasil, né? Só que você fazia crise política naquela época que dava para você resolver, que não tinha um bicho novo na história para tornar ainda pior o que já era ruim. O Brasil, que já estava muito ruim para os de sempre, para os pobres, para a periferia, só ficou pior do que ele estava. Só ficou muito pior do que ele estava. E essa história de ficar brincando de jogo político não dá resultado, não dá certo. E essa história também de se dizer inatingível não dá certo. Se o governador do Rio é passível de investigação, que ele seja investigado. Se o presidente da República está sendo investigado, por que ele não pode ser investigado? Se alguém meteu a mão em compra de aparelhos, em desvio de
de EPIs, em compra de equipamentos durante a fome. E eu não duvido, porque tem bandido capaz de tudo nesse país, principalmente enfiado na política, você entendeu? Eu não duvido que nada tenha acontecido. E defendo que haja uma investigação geral em todos os sentidos. E, mais uma vez, vou alertar para defender a Polícia Federal. Tá? Não queiram dizer que a polícia não pode investigar, porque a polícia está extrapolando o seu poder, porque o Estado vai virar o Estado policialesco. Não. Muita gente que foi colocada na cadeia, inclusive já saiu, merecia estar na cadeia, foi por produto e obra de investigação séria de policiais que colocaram gente na cadeia. Ah, Datena, mas colocaram gente injustamente. Olha, injustamente pode ter colocado um ou dois, mas que a grande maioria mereceu ir para a cadeia porque estava desviando dinheiro da sua mesa, estava desviando dinheiro do seu hospital, estava desviando dinheiro do seu trabalho, enquanto você estava desempregado. Esses vagabundos estavam metendo a mão no dinheiro público. E não duvido que isso esteja acontecendo durante essa pandemia. RB fechada com você. Opinião. O que é certo é certo. José Luiz da Atena. Na Bandeirantes.